No wrestling profissional, vemos heróis e vilões, claramente divididos por papéis e roteiros. Mas essa separação nem sempre termina quando as luzes se apagam. Nos bastidores, alguns artistas escondiam lados muito mais sombrios do que qualquer rivalidade encenada. Precisamente essa discrepância entre a imagem pública e o comportamento privado deixou marcas que ainda hoje reverberam. Nesta lista, analisamos os casos em que o mito se quebrou e uma sombra perturbadora permaneceu. E nossa jornada começa com um homem cuja carreira foi grande, mas cuja reputação foi permanentemente danificada. 1. Dick Murdoch. Dick Murdoch nasceu em 1946 e cresceu praticamente no negócio do wrestling. Desde cedo ele treinou com grandes nomes experientes e estreou em meados dos anos 1960. Ele se tornou conhecido principalmente como parte dos Texas Outlaws, ao lado de Dusty Rhodes, uma dupla que rapidamente atraiu atenção com um estilo implacável. Mais tarde, Murdoch trabalhou em vários territórios dos Evais, atuou no Japão e até mesmo esteve no ringue com nomes como Giant Baba e Harley Race. No papel, foi uma carreira cheia de pontos altos. No entanto, fora das câmeras, uma imagem muito mais sombria surgiu. Vários colegas relataram atitudes depreciativas e provocações deliberadas que Murdoch teria demonstrado em relação a outros wrestlers. Rocky Johnson contou mais tarde sobre uma escalada durante uma luta, depois que avisos repetidos foram ignorados. O incidente terminou abruptamente e se espalhou rapidamente. Além disso, surgiram relatos de ribs, brincadeiras de mau gosto, que visavam intencionalmente gerar medo e iam muito além de piadas inofensivas. Declarações de Tony Atlas reforçaram a impressão de que Murdoch aceitava conscientemente tais situações. Quando ele morreu em 1996, com apenas 49 anos, seu nome quase desapareceu da historiografia da WWE. A questão que permaneceu foi: quanto resta de um grande nome quando a sombra é maior que a glória? 2. Jimmy Snuka. Jimmy Superfly. Snuka foi uma das figuras mais marcantes do wrestling americano no início dos anos 1980. Com seu estilo espetacular e o famoso salto do canto do ringue, ele se tornou um favorito do público e moldou a imagem do moderno high flyer. Nas arenas, ele representava liberdade, energia e um novo tipo de atletismo que imediatamente entusiasmou os fãs. Seu nome estava intimamente ligado a grandes shows e aplausos estrondosos. No entanto, fora dos holofotes, um incidente de 1983 ofuscou sua imagem pública. Após um evento, Snuka e sua parceira Nancy Argentino estavam em um motel na Pensilvânia. Mais tarde, os serviços de emergência foram chamados, e Nancy sucumbiu aos seus ferimentos pouco depois. As investigações da época não resultaram em condenação criminal, mas muitas perguntas permaneceram sem resposta. Parentes não aceitaram a versão oficial e processaram Snuka civilmente, o que resultou em uma decisão a seu favor. Décadas depois, o caso voltou ao centro das atenções. Novas investigações e avaliações jornalísticas levaram a uma acusação em 2015, que, no entanto, não foi mais processada devido ao estado de saúde gravemente comprometido de Snuka. Para muitos fãs, permaneceu um sentimento de incerteza. Como separar a admiração esportiva da responsabilidade moral quando uma resposta definitiva está ausente? 3. New Jack. Quem acompanhava a ECW nos anos 1990 se lembra de New Jack como uma figura em que a brutalidade era parte da identidade. Suas aparições viviam do caos, agressão e da provocação consciente do público. Ao contrário de muitos colegas, ele quase não separava seu personagem da pessoa por trás dele. O que no ringue parecia uma escalada calculada, para ele muitas vezes não era um jogo, mas a expressão de uma atitude que ignorava conscientemente os limites. Um incidente em particular em meados dos anos 1990 causou horror. Em um evento menor, um participante jovem e inexperiente se viu em uma situação que ia muito além do que havia sido previamente combinado.
em vez de uma representação controlada. Houve ferimentos reais, enquanto New Jack continuava agindo como se tudo fosse parte do show. Testemunhas oculares descreveram pânico à beira do ringue e um momento em que ninguém mais sabia onde a encenação terminava e a realidade começava. Mais tarde, o caso até ocupou a justiça, mas terminou sem condenação. Nos anos seguintes, New Jack também se envolveu em incidentes em que colegas foram seriamente feridos. Para alguns fãs, ele se tornou uma figura cult extrema, para outros, um exemplo dissuasor. A questão central sempre permaneceu a mesma. O entretenimento pode ir tão longe a ponto de colocar as pessoas em perigo? E quem assume a responsabilidade quando a linha é definitivamente cruzada? 4. Juana Barraza. Juana Barraza cresceu em condições extremamente difíceis. Desde cedo, faltaram-lhe estabilidade, educação e proteção. Em vez disso, a violência e a negligência moldaram seu dia a dia. Anos depois, ela buscou um novo começo na Cidade do México e tentou sustentar sua família com vários trabalhos temporários. Paralelamente, ela atuou ocasionalmente como wrestler mascarada, um papel que lhe ofereceu, pelo menos por um curto período, estrutura e uma pequena renda. Com o aumento da pressão financeira, no entanto, seu caminho de vida mudou drasticamente. Barraza começou a conquistar a confiança de pessoas mais velhas, agindo de forma prestativa e discreta. O que parecia inofensivo por fora, desenvolveu-se em segredo numa série de crimes graves que abalaram a cidade por anos. A imprensa falava de uma criminosa que agia sistematicamente e explorava um grupo particularmente vulnerável. Somente após intensas investigações, ela foi finalmente presa. Em 2008, um tribunal condenou Barraza a uma pena de prisão excepcionalmente alta. O caso gerou discussões em todo o país, não apenas sobre culpa e responsabilidade, mas também sobre rupturas sociais e ajuda perdida. Quanto desse caminho é falha pessoal e quanto reflete um ambiente que não ofereceu alternativas no início. 5. Chris Benoit. Chris Benoit foi considerado por anos o epítome da perfeição técnica. Seu estilo implacável, a intensa linguagem corporal e a ascensão duramente conquistada fizeram dele um modelo para muitos fãs. O auge de sua carreira veio na WrestleMania 20, quando ele ganhou um dos títulos mais importantes da indústria, sob o aplauso da multidão. Por fora, ele parecia encarnar a imagem do profissional disciplinado que havia conquistado tudo. No entanto, nos bastidores, companheiros de longa data notaram mudanças com o tempo. Benoit parecia cada vez mais retraído, irritadiço e extremamente sobrecarregado física e mentalmente. Lesões, pressão constante por desempenho e uma rotina de treinamento obsessiva dominavam sua vida. No verão de 2007, finalmente ocorreu um evento que chocou o mundo do wrestling e ofuscou tudo o que havia acontecido antes. Investigadores encontraram em sua casa uma cena que deixou até mesmo oficiais experientes sem palavras. As investigações levaram a intensos debates sobre saúde, responsabilidade e as consequências a longo prazo de uma profissão extrema. Mais tarde, laudos médicos confirmaram graves danos cerebrais. A WWE reagiu com consequências profundas e removeu o nome de Benoit quase completamente de sua própria história. Até hoje, a questão permanece em aberto. Como lidar com o legado de um talento excepcional, quando a grandeza esportiva e a tragédia humana estão intrinsecamente ligadas? 6. Bruiser. Brody. Bruiser. Brody era uma figura que imediatamente impunha respeito. Com sua estatura massiva, sua presença selvagem e um estilo implacável, ele se tornou um dos nomes mais procurados, especialmente no Japão e em Porto Rico. Brody era conhecido por defender sua independência, tomar suas próprias decisões e relutar em se submeter. Exatamente essa postura lhe rendeu admiração, mas também causou tensões nos bastidores. No verão de 1988, antes de um evento em San Juan, ocorreu um incidente que chocou o mundo do wrestling profundamente.
Em uma área restrita da arena, houve uma altercação entre Brody e um lutador local. Pouco depois, Brody desabou gravemente ferido. Apesar do atendimento médico e de um rápido transporte para o hospital, sua vida não pôde ser salva. A notícia se espalhou rapidamente, deixando choque e descrença. O processo judicial subsequente foi marcado por controvérsias. Testemunhos importantes estavam ausentes, os acontecimentos permaneceram obscuros, e no final, houve uma absolvição que deixou muitos colegas perplexos. Para a família de Brody, isso não significou alívio, mas um sentimento de profunda impotência. Sua morte é considerada até hoje um dos momentos mais sombrios do wrestling. Como pode ser que tantas perguntas permaneçam sem resposta quando uma vida termina dessa maneira? 7. Buck Zumhofe. Buck Zumhofe era conhecido nos anos 1980 principalmente como uma figura excêntrica e marginal. Com uma performance de rock and roll chamativa, roupas berrantes e linguagem corporal exagerada, ele frequentemente servia como um contraste cômico para os lutadores mais sérios no ringue. Para muitos espectadores, ele parecia um artista inofensivo, cuja tarefa era proporcionar distração entre as grandes lutas. Exatamente essa imagem pública moldou por muito tempo a percepção de sua pessoa. Anos após o fim de sua carreira ativa, essa percepção, no entanto, mudou fundamentalmente. No decorrer de um processo judicial, graves acusações vieram à tona, relacionadas ao seu comportamento em seu ambiente privado. A acusação se baseou em depoimentos do círculo familiar mais íntimo e pintou um quadro de anos de manipulação e abuso de poder. Não se tratava de momentos isolados, mas de um padrão que teria se estendido por um longo período. O tribunal finalmente considerou Zumhofe culpado e impôs uma longa pena de prisão. A cena no tribunal, onde o ex-wrestler perdeu a compostura, contrastava fortemente com seu papel anterior no palco. Para muitos fãs, isso foi um choque. Como alguém que foi publicamente percebido como uma caricatura pode esconder um lado tão sombrio em particular? E o quão bem realmente conhecemos as pessoas para quem torcemos por anos? 8. Dynamite Kid. Dynamite Kid, cujo nome de batismo era Tom Billington, foi considerado por muito tempo um talento revolucionário. Com sua atleticidade explosiva e alta velocidade, ele, juntamente com os British Bulldogs, moldou uma nova geração do wrestling. Sua ascensão o levou da Inglaterra ao Canadá e Japão, e mais tarde ao maior palco da indústria. No ringue, ele era implacavelmente preciso. Um performer que assumia riscos e era celebrado por isso. No entanto, nos bastidores, os relatos sobre um ambiente difícil se intensificaram. A enorme pressão por desempenho, as constantes sobrecargas físicas e o uso de substâncias para melhorar o desempenho afetaram visivelmente seu comportamento. Colegas descreveram um clima de dureza e intimidação, onde os limites frequentemente se confundiam. Com o aumento das lesões, a situação se agravou ainda mais, o que finalmente levou a consequências profissionais e desacelerou sua carreira. Após se retirar dos holofotes, a saúde de Billington piorou drasticamente. Dores persistentes e limitações físicas marcaram seu dia a dia. Vozes de seu círculo privado descreveram um período de grandes tensões e sobrecarga emocional. Quando ele morreu em 2018, muitos olharam para trás com sentimentos mistos. Para um talento excepcional, cuja influência é inegável, e para uma vida marcada por decisões e circunstâncias cujas consequências se estenderam muito além do ringue. Como se avalia um legado quando a inovação esportiva e as sombras humanas estão tão intimamente ligadas? 9. Scott Hall. Antes de Scott Hall alcançar fama mundial como Razor Ramon, ele levava uma vida consideravelmente menos espetacular. No início dos anos 1980, ele ainda lutava por bookings fixos e se mantinha com bicos. Um desses trabalhos o levou a um clube noturno na Flórida, onde uma única noite mudaria sua vida para sempre. Uma discussão no estacionamento escalou,
E pouco depois, um homem perdeu a vida. O próprio Hall falou mais tarde de medo, caos e um momento que saiu do controle. As investigações levaram a uma acusação, mas no final nunca houve um julgamento. Por falta de provas claras, o processo foi arquivado e Hall permaneceu sem acusações criminais. Juridicamente, o caso estava encerrado, mas internamente, aparentemente não. Anos depois, Hall contou abertamente que aquela noite nunca o deixou. Pesadelos, sentimentos de culpa e uma luta interna constante o acompanharam durante grande parte de sua carreira. Em entrevistas, ele falou que esse incidente foi um peso invisível que ele levava para cada arena. Para os fãs, a história permaneceu desconhecida por muito tempo, mas ela explica muito sobre sua posterior luta contra vícios e autodestruição. Se alguém é livre perante a lei, mas permanece aprisionado internamente, a responsabilidade realmente termina ali? Ou ela apenas começa ali? 10. Verne Gagne. Verne Gagne foi por décadas uma das figuras mais respeitadas do wrestling americano. Como o rosto e líder da AWA, ele moldou carreiras, promoveu talentos e era considerado por muitos um mentor calmo e disciplinado. Nos bastidores, ele era descrito mais como rigoroso, mas controlado, não como alguém que se destacava pela agressão. Mais pesado ainda foi o evento que ocorreu no final de sua vida. Em 2009, Gagne, já com mais de 80 anos, vivia em uma instituição de cuidados especializados em Minnesota. Seu estado de saúde estava gravemente comprometido, especialmente por uma doença de demência progressiva. Dentro da instituição, ocorreu uma altercação com outro residente idoso. Este caiu gravemente e não se recuperou das consequências. As autoridades classificaram a morte medicamente como homicídio e iniciaram investigações. Legalmente, no entanto, o caso não teve consequências. Especialistas explicaram que o estado mental de Gagne tornava impossível a persecução criminal, pois ele não tinha a capacidade de compreender totalmente suas próprias ações. Para muitos fãs, isso foi difícil de aceitar. Um homem que havia construído um império estava agora ligado a uma tragédia no fim da vida. Foi culpa, doença ou uma mistura cruel de ambos? Uma resposta clara não foi dada. Estas histórias mostram um lado do wrestling sobre o qual não se gosta de falar. Grandes nomes, grandes carreiras e decisões cujas consequências se estendem muito além do ringue. Não para julgar, mas para entender quão tênue a linha entre a fama e o abismo às vezes é. Se você gostou dessas informações e quer saber mais sobre os capítulos ocultos da história do wrestling, apoie o canal com um curtir e inscreva-se. Assim, você não perderá nenhum vídeo futuro.